porque a seleção marroquina foi o primeiro país árabe a conquistar uma vaga numa Copa do Mundo feminina. E antes do jogo da estreia, um repórter da BBC fez uma pergunta para a capitã da equipe, a Ghislaine Chebak, que gerou uma polêmica. Ele perguntou se havia alguma jogadora homossexual na seleção marroquina. Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo lá no Marrocos não são permitidos. E hoje, a emissora inglesa emitiu um pedido de desculpas. Um porta-voz disse o seguinte: reconhecemos que a pergunta foi inapropriada. Não tivemos intenção de causar qualquer dano ou angústia. Amara, claro que nós somos defensores da imprensa livre, né, de que perguntar é um direito democrático, tanto que o outro repórter, no outro assunto, fez a pergunta e era importante que fosse respondido. Mas por que esse tipo de questionamento é, no mínimo, delicado e tem que haver uma reflexão sobre isso? Inclusive teve também a atuação da FIFA nessa pergunta, né? A equipe da FIFA impediu que essa pergunta fosse respondida, disse que essa pergunta era não estava falando sobre futebol, né? Que as perguntas deviam se restringir ao futebol, né? E essa pergunta ela é absurdo em várias instâncias, né? A BBC pediu desculpas, falou, né? Meu Deus, né, cometemos um equívoco, mas a questão é muito nítida e reflexo de uma cultura, né, que acredita que a vida íntima, né, questões de fórum íntimo, né, de pessoas LGBTI+, é algo para ser discutido publicamente, e às vezes quando a pessoa coloca isso, escancara isso, traz isso para o primeiro plano, ela expõe isso nas redes sociais sem problemas, mas quando a gente está falando de um país que criminaliza a existência LGBTI+, e aí você vai e constrange uma jogadora a falar sobre esse tema numa entrevista, numa coletiva. Né? Você está colocando em risco as próprias jogadoras. Você está criando uma situação de tensão, você está expondo, né? Ou tentando expor, né, pessoas LGBTI+. Então, a princípio, o repórter estava lá, eu sou contra a LGBTI-fobia, né? Mas, ao mesmo tempo, ele estava colaborando com ela quando ele expõe uma jogadora ou quer tentar expor jogadoras da seleção a essa exposição desnecessária e que pode causar muitos problemas severos na vida dessas pessoas. Então, não é assim que a gente vai fazer esse tipo de debate, né? A gente está vendo uma Copa do Mundo cheia de primeiras coisas acontecendo, né? Então, primeira pessoa não binária, né, assumidamente não binária, ou primeira pessoa trans não binária fazendo parte de uma seleção numa Copa do Mundo. A gente está vendo o Marrocos também, né, trouxe a primeira jogadora, né, que usa o hijab. Então, ou seja, também é uma questão que a gente no Ocidente não sabe fazer esse debate, né, sobre o uso do hijab, sobre como é que essas questões, como é que futebol e questões do islamismo vão se cruzando e como é que a gente vai pensar isso, né? A gente costuma achar que não, vestir aquelas roupas é algo completamente machista, a gente tem que acabar, mas não, a gente faz um monte de outras coisas que também culturas diferentes entenderiam como machistas, né? Então a gente tem que também olhar com um pouco mais de cuidado, né, para não sair criticando o outro por não ser como a gente, né? E eu acho que a Copa do Mundo é um desses momentos em que a gente é obrigado a se confrontar com o diferente, a conviver com o diferente e aprender coisas com o diferente. E a gente está aprendendo muito aqui, né? Acho que essa pergunta ela tem que ser eu espero que ela seja elucidativa para a gente entender justamente como pode ser invasivo o comportamento da sociedade quando a gente está falando de LGBT, de pessoas LGBTI+, sobretudo num contexto tão delicado quando é um caso de um país em que essa questão é crime, né?